Acabou mais um mês e eu quero compartilhar com vocês tudo que eu li neste mês de maio e o que eu vou ler no mês de junho. Oi, meu nome é Thay, esse é o Doroteia Literária, seja muito bem-vindo se você é novo por aqui. Já peço que se inscreva se você gostar do conteúdo e compartilha comigo aqui embaixo nos comentários quais foram as suas leituras também. Bom, eu iniciei o mês terminando, na verdade, um livro que eu já tinha começado a lê-lo no final de abril, que foi Jardim das Borboletas. Este livro eu ia ler com o meu clube do livro pra gente fazer um encontro, mas deu tudo errado, então a gente meio que vai jogar esse encontro só agora pra junho e vai também juntar com a leitura de junho, então vai ser um encontro que a gente vai falar sobre duas leituras. E é um livro de thriller psicológico, suspense, que vai contar a história de algumas meninas, na verdade a narradora é só uma menina, mas a gente vai conhecendo outras personagens que foram sequestradas por um cara que elas autonomearam ele como o jardineiro. E elas são as borboletas. Esse cara pega essas meninas, coloca num ambiente, faz uma tatuagem de asa de borboleta nas costas delas e não deixa elas saírem e, claro, né, faz ali o que ele quer com elas. É um livro que me trouxe bastante desconforto porque ele tem bastante cenas sexuais, de violência sexual, de violência mesmo contra a mulher e é bem gráfica, são bem descritivas. Ao mesmo tempo também é um livro que me deixou um pouco confusa em relação a esse lugar, porque eu não conseguia, só com a descrição, entender muito bem. Porque é um lugar que elas descrevem como se fosse uma grande estufa, né, um jardim realmente, e só que daí tem um penhasco, tem uma cachoeira, e daí aí tem um vidro, e daí, assim, na minha cabeça, gente, eu conseguia fazer essa conexão com a Arena dos Jogos Vorazes, sabe? Porque a Arena dos Jogos Vorazes tem todas essas coisas, né? Penhascos e cachoeiras e rio, mas tem um vidro, né? Só que ao mesmo tempo eu pensava, caramba, este cara é riquíssimo, né? Ele tem muito dinheiro pra fazer isso, porque daí, tipo, as paredes desciam. Ai, se acontecesse qualquer coisa, ele apertava lá não sei na onde, descia a parede, não sei o que, não sei o que. Então, assim, foi um pouco difícil pra mim conseguir criar este lugar dentro da minha cabeça. Mas, ao mesmo tempo, foi um livro, assim, que eu gostei da leitura. Eu acho que pro gênero, que é o thriller psicológico, que é o suspense, eu acho que ele funciona super bem. Tem ali muitas cenas de tirar o fôlego mesmo, muita coisa acontece, principalmente para o final. E a gente acompanha essa personagem, que eu acho que, se eu não esqueci o nome dela, porque eu sou péssima, eu esqueço o nome de personagem. Eu fechei o livro, eu esqueço o nome do personagem. Eu acho que é Irina. Ela que é a narradora da história, então ela que conta como foi quando ela chegou lá, como que ela foi sequestrada, como que era lá, porque, tipo assim, ele levava essas meninas e depois que elas alcançavam determinada idade, ele matava. Chato, né? Então, assim, elas, sei lá, elas eram raptadas aos 18, quando elas faziam, acho que 21, elas já não serviam e ele matava elas, colocava dentro de uma cúpula de vidro com resina e elas ficavam expostas, né? As borboletas ficavam expostas. É um negócio horroroso, gente. Horroroso, assim. Mas, como eu disse, pra dentro do gênero, eu acho que é um livro legal pra ler, assim. Só achei bem pesado mesmo as cenas. Algumas até não vi tanta necessidade de descrever, assim. A gente já tinha entendido que ali era um ambiente que aconteciam essas violências. Mas, ao mesmo tempo, também entendo que é pra você entender a mente desse personagem, porque o jardineiro, a gente só conhece ele pela visão das meninas mesmo, não tem nenhum tipo de narração dele ou um capítulo dele. E, assim, é um baita vilão, assim, um cara desprezível, nojento, asqueroso. E daí, mais pro final, acontecem muitas coisas, até, tipo, sabe, várias reviravoltas e tudo mais. É um livro longo também, se eu não me engano, acho que ele tem mais de 300 páginas, quase 400 páginas. Mas é uma leitura que eu gostei, assim. Eu não amei, mas eu gostei. Eu acho que eu vou dar 4,5 estrelas. Não, eu acho que é muito também. Peraí. Vou dar 4 estrelas. Aquela que decide as estrelas quando vai gravar um vídeo. Depois eu fui ler mais um livro do Edward Louis. Dessa vez eu li Quem Matou Meu Pai. Eu meio que fiquei um pouco obcecada por esse autor depois que eu li O Desabamento, que foi um livro que eu gostei muito, assim. Eu acho que vai entrar pra minha lista de favoritos desse ano. E eu quero ler tudo que ele já publicou, então eu comprei alguns livros dele
e estão aqui, eu tô lendo, assim, eu também, a outra leitura que eu vou mostrar pra vocês também é dele. E essa leitura aqui eu fiz, assim, no meu caminho da casa para o trabalho, porque, como vocês podem ver, ele tem menos de 100 páginas, ele tem 70 páginas, então, assim, o meu caminho até o trabalho dá em torno de 1h20, 1h30, então eu li isso aqui no ônibus. E assim, gente, gostei muito, tá? Em Quem Matou Meu Pai, ele vai falar sobre a relação dele com o pai, porque o Edward Louis, pelo que eu entendi, né, pela breve pesquisa que eu fiz, os livros dele são baseados em relações com os familiares dele. Então tem a relação com o irmão, que é abordada em O Desabamento, esse aqui que é com o pai. Aí em Munique se Liberta, que é a minha leitura próxima que eu vou falar, é sobre a relação dele com a mãe, e assim sucessivamente. Não sei se tem outros livros que ele aborde outras coisas, eu vou descobrindo. Mas aqui ele vai contar sobre a relação com o pai. Meu brinco caiu. Então, como eu estava dizendo, ele vai falar sobre o quanto o pai dele era difícil, assim, ter qualquer tipo de comunicação, porque o pai dele não conversava muito, ele era um homem muito frio e que, de certa forma, não aceitava muito bem a sexualidade do Edward. Mas também ele vai fazer um grande manifesto político aqui, porque isso eu achei muito foda, tá? Eu achei, assim, muito incrível, onde ele cita nomes de poderosos, de políticos, dizendo o quanto as políticas públicas do país afetaram a vida do pai dele. Gente, babado, assim, tipo, é um negócio muito... Porque ele diz que o pai dele sofreu muito com a questão do trabalho, o pai dele teve que se afastar também porque sofreu um acidente, e ele não foi amparado por isso, e isso foi deixando ele cada vez mais doente. Agora caiu um outro brinco, vocês viram? E esse eu perdi. Então ele vai falar sobre como essas políticas públicas não ampararam o pai dele, e porque o pai dele fica muito doente, né? Inclusive ele começa um livro narrando onde ele foi visitar o pai dele e tudo mais. E ele faz um manifesto político, gente. Ele cita o nome de vários pessoas, né, ligadas à política, inclusive o próprio presidente da França, né? Então, é um manifesto mesmo, ao mesmo tempo fazendo esse paralelo com a relação que ele teve com o pai na infância e na adolescência. Então, ele lembra de algumas coisas aqui nesse livro. É muito interessante, por ser um livro rápido também, é uma leitura que você faz, assim, muito mergulhado mesmo para terminar, porque é bem rapidinha. E eu gostei muito. Eu não sei ainda, porque eu preciso ler todos os livros dele para fazer um ranking de onde eu colocaria esse, mas foi uma leitura que eu gostei bastante mesmo, então pode ser que ele fique ali em cima junto com O Desabamento, que por enquanto é o meu favorito. Só que daí eu li Monique se Liberta, que também é do Edward Louis. Gente, as capas são muito bonitas, né? Assim, tem que falar. E este, com certeza, na verdade, é o meu segundo favorito. Porque em Monique se Liberta, ele vai falar sobre a relação que ele tinha com a mãe, né? Mas não só isso, ele vai contar a história da mãe e como ela sofreu muito com o casamento com o pai e depois, quando ela saiu desse casamento, se relacionou com uma outra pessoa. Então, o título já diz tudo, Monique se Liberta, que é quando ela resolve sair dessas relações tóxicas que faziam mal para ela e se libertar. Isso aos 55 anos, eu acredito, se eu não tiver me confundindo, mas por volta dessa idade. Então ela vai morar sozinha pela primeira vez, ela vai viver a vida dela sozinha pela primeira vez, porque ela passou muito tempo casada com o pai do Edward, e ele não era um esposo exemplo, assim, ele era bem bosta na relação com ela, e depois que ela sai desse relacionamento, ela começa a ter um relacionamento com outro cara que também é muito ruim pra ela. Então ela nunca conseguiu ter uma paz, digamos assim. E daí quando ela vai morar sozinha, ela descobre que existe todo mundo, né? Então ela começa a fazer coisas, ela começa a viajar e... Gente, é lindo, assim, esse livro me emocionou muito mesmo. Eu também li no caminho pro trabalho. Esse ele é um pouquinho maior, ele tem 91 páginas, né? Não chega a ter também 100 páginas. Eu fiz algumas marcações, não sei se dá pra ver porque eu coloquei um post-it meio branquinho, mas... Eu gostei muito desse livro, assim, mexeu muito comigo, mexeu muito mesmo comigo. E foi muito emocionante porque essa coisa dele falar da mãe de uma forma tão bonita, apesar de ter algumas mágoas em relação a ela, porque o que ele mais diz aqui é que a mãe dele, por passar por essas coisas, pelo pai dele ser tão imbecil e né, uma pessoa ruim pra ela,
ele tirava o pior dela. Então, em vários momentos, ela era uma pessoa que tratava os filhos mal ou destratava algumas pessoas, tinha um tipo de raiva, assim, que ela descontava, porque o pai deles tirava o pior dela, ela sentia muito mal. Então, ele conhece, quando ela se liberta, ele conhece uma mãe que ele nunca tinha ainda conhecido, sabe? De gostos, de sonhos, de pensamentos. Então é tão... Sério, gente, nossa, eu fiquei assim... Sabe quando você termina o livro e você fica meio com aquela vontade de chorar, mas você tá em público e daí você não quer passar essa vergonha, mas você queria chorar? Eu total. E daí no final tem até uma fotinha que ele tirou dela. Nossa, quando eu vi essa foto, gente, que eu virei assim, que é a última página do livro, que eu virei assim, dei de cara com essa foto, nossa, juro. E então eu gostei muito desse livro aqui. A escrita do Edward é muito gostosa, assim, ele é um excelente contador de histórias, ele tem assim uma forma de te envolver que é muito, entendo que é muito prática, porque ela não é aquela coisa que fica assim cheia sabe, de enfeite, nada, é uma escrita bem, até meio simples, assim, mas ao mesmo tempo, como ela é direta e como ela fala muito com você, porque também é uma escrita bem atual, já que o Edward é novo, gente, eu jurava que ele era um senhor, assim, era um senhor, só que ele é de 92, então assim, sabe, então ele fala conosco ainda, e então eu gostei muito, muito, muito mesmo desse livro. Por enquanto, então, estamos com o Desabamento em primeiro lugar, Monique se liberta em segundo, talvez Quem Matou Meu Pai em terceiro, mas eu tô pra ler O Fim de Ed, e chegou aqui em casa, que eu comprei também, deixa eu ver, ó, Mudar Método, que dizem que esse aqui é o melhor livro dele, então assim, vamos tá vendo, né, eu quero ler também já em breve, e daí falo com você. E essas foram as minhas leituras. Sim, foram só 3 leituras e 2 livros curtíssimos, mas eu não sei o que rolou esse mês, eu simplesmente teve uma semana que eu empaquei, eu não conseguia ler nada. Eu sou aquela pessoa que lê um livro em uma semana ou lê um livro em um mês. Eu sou assim. Então, esse mês realmente eu achei que eu dei uma baixada assim no meu astral também. Mas vou mostrar pra vocês o que eu tô lendo atualmente e o que eu pretendo ler em maio. Só que assim, o que eu pretendo ler em maio, eu vou deixar bem aberto mesmo, porque toda vez eu falo, quero ler isso, quero ler aquilo. Chega maio, eu não leio nada disso, porque chega maio, não, chega junho, eu falei maio antes, ai meu Deus, chega daí no mês, eu falo, não tô afim de ler agora isso. E daí eu já mudo tudo. Então eu nunca gosto de falar, eu vou ler este livro. O único livro que eu realmente coloco como obrigação de ler é o livro do Clube do Livro. O resto, gente, é conforme meu sentimento, entendeu? A minha vontade. Então no Kindle eu tô lendo Um Favorzinho do Vizinho, que é um romance. Gente, faz muito tempo que eu não leio romance romântico. Então eu fui procurar no Kindle Limit e eu achei esse, eu gostei, achei interessante. Falei, vou ler. Comecei a ler e tava gostando muito, assim, mas, nossa, eu tava amando. Eu falei, gente, ai, que delícia. Só que, assim, o casal se beijou com menos de 50 páginas. Ali, pra mim, acabou. Acabou. E, assim, gente, eu gosto muito de romances slow burn. E eu odeio romance que o casal se beija já, tipo, no início. Porque, não, entendeu? Tipo... tem que rolar muita coisa. Ai, gente, daí me deu uma queda de pressão. Eu vou terminar de ler, mas sabe quando você, tipo assim, você tava tão empolgado e dá aquela... Foi isso que aconteceu. Aqui a gente vai conhecer esses 2 personagens que eu esqueci o nome. Aqui a gente vai conhecer a Lily. A Lily, ela trabalha no mundo editorial, assim, e ela é apaixonada por um livro de fantasia que ela pegou num sebo, quando ela trabalhava nesse sebo, e que, tipo assim, ninguém conhece, ninguém nunca leu, porque o livro tinha só uma edição, e ela um dia, pesquisando na internet, descobre que tem um site e manda um e-mail, né, para o endereço que tem lá. E o autor do livro responde e eles começam a trocar e-mails. E ela fala, nossa, eu amo esse livro, vai ter continuação. E ele explica pra ela que foi um livro que foi publicado numa editora que acabou fechando e que não teriam novas edições e que ele não pretende fazer a continuação. Só que eles continuam conversando e começa a ter um envolvimento, mais assim, uma questão mais romântica nesses e-mails, porque eles começam mesmo a se conhecer, ela começa a mandar coisas da vida pessoal dela, ele também, eles começam a compartilhar. Só que acontece uma coisa e eles param de se falar.
vão acabar se encontrando mais pra frente, tá? É uma situação também aí X e tal. E ela não sabe que ele é ele, entendeu? Tipo assim, ela encontra este cara, né, mais pra frente, mas não sabe que é o cara que estava trocando e-mails com ela. Até porque ele usa um pseudônimo pro livro, então, né, entenderam? E assim, eu tava gostando, como eu falei pra vocês, tava gostando muito, tava achando muito divertido. A troca de e-mails é longa, assim, tem vários capítulos que são. Vários capítulos não, é um capítulo inteiro, mas com a troca de e-mails escrito em forma de e-mail mesmo. E eu tava, assim, achando muito legal, muito. Sabe quando você lê assim, tipo. Só que daí aconteceu esse lance deles darem um beijo, assim, muito cedo. Aí me incomodou, gente. Eu queria mais. É um erro meu? É um erro meu. É um problema meu? É um problema meu. Mas é um problema seríssimo. É um problema sério. Mas enfim, eu vou terminar de ler, tá? Porque não sei o que vai acontecer, porque agora que aconteceu isso, o que vem por aí, entendeu? O que mais vem por aí? E eu acho a capa também super bonitinha, ó. Então eu quero ler, né? Porque mês de junho também é o mês do Dia dos Namorados, então assim, né? Vamos ler um romancezinho, né? E estou lendo este livro aqui, que é Rumo ao Grande Mistério, Memórias, que é da Lisa Marie Presley e da Riley Keough, inteiramente por causa da fofoca. Gente, eu comentei no vídeo passado de favoritos do mês que eu tinha assistido o filme do Michael e que eu tava ouvindo só Michael Jackson porque eu fiquei realmente com um negócio assim, um hiperfoco no cara, tipo, um negócio absurdo. De realmente ficar falando nele 24 horas por dia. Tá? É bem sério esse problema, é bem sério. E daí, eu quero ler tudo, assim, que tem pra ler, né? Inclusive, eu quero comprar a biografia dele e tudo mais. E neste livro, que é narrado pela Lisa Marie Presley, a Lisa Marie Presley, ela foi esposa do Michael Jackson, né? Eles tiveram um casamento aí de 2 anos, um casamento que teve muita turbulência e que quando aconteceu, né, o mundo inteiro falava disso, a imprensa estava assim em cima deles. E aqui ela vai abordar esse casamento. Só que assim, é uma parte só, porque aqui na verdade ela vai focar em falar sobre ela ser filha única do Elvis Presley, né? Então ela vai falar sobre as memórias que ela tem com o pai. E a filha dela, que é a Riley Keough, que vocês devem conhecer como Daisy Jones, né? Da série Daisy Jones and the Six, vai falar sobre as memórias que ela tem com a mãe. Então é um livro dividido. E eu achei bem legal porque é narrado pelas duas mesmo. Muda a fonte quando é narrado pela Lisa e muda a fonte quando é narrado pela Riley. Mas dizem que aqui tem sim, ela vai abordar uma parte que ela teve esse casamento, né, com o Michael. E eu falei, quero ler. Comprei o livro especificamente. Não, eu tô gostando porque eu tô bem no comecinho, tá, gente? Mas eu tô gostando que ela também de saber, né, sobre como era a relação dela com o Elvis e tudo mais. Mas eu realmente comprei com o intuito da parte que ela fala sobre o casamento com ele. Eu sei, gente, eu sou assim, não posso fazer nada. Eu sou desse jeito, eu sou assim mesmo, tá? E assim, eu acho ela lindíssima, gente. É ela aqui, ó. E a Riley aqui. E, enfim, é um livro de não ficção, né? E falo dele mais pra frente, é isso. E agora em junho, eu vou ler O Rio que Me Corta por Dentro, que é o livro que a gente vai ler com o Clube do Livro. Tô muito empolgada porque eu tô com expectativas que esse livro vai ser ótimo, maravilhoso. Quero ver também se eu leio esse do Eduardo Louis, o Mudar Método. Bom, gente, foi isso. Falei, né? Espero que vocês tenham entendido aí todas as minhas colocações. Compartilhe aqui embaixo quais foram essas leituras, o que você gostou de ler neste mês que passou, porque tá passando muito rápido, né? Dá um like nesse vídeo, compartilha. Se você quiser se inscrever no canal, eu vou amar de coração. O canal ainda é pequenininho, mas eu tô tentando fazer ele crescer para alcançar mais pessoas. E é isso. E agora eu vou procurar meu brinco que caiu. Beijo!